Vamos agora falar sobre os aspectos jurídicos dos benefícios por incapacidade. Vamos falar de acidente de trabalho, nexo de causalidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, reabilitação profissional e isenção do imposto de renda. Bom, acidente de trabalho. Primeiro vamos caracterizar, né? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesões corporais ou perturbações funcionais que causem a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou de forma temporária. Consideram-se também acidente de trabalho a doença profissional, que é aquela diretamente relacionada com a profissão, exemplo, saturnismo, intoxicação pelo chumbo, e a doença do trabalho, que está relacionada pela maneira como esse trabalho é desenvolvido, exemplo, a PAI, a perda auditiva induzida por ruído, que acontece em inúmeros trabalhadores quando são expostos a ruídos excessivos. São considerados, portanto, também acidente de trabalho. E o que não é considerado doença do trabalho? O que está fora disso, segundo o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.213 de 91. As doenças degenerativas não são. Aquelas inerentes ao grupo etário também não. Que não produz incapacidade laborativa e as doenças endêmicas, salvo comprovação que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ok? E o nexo de causalidade, o nexo entre a doença ou o trabalho e a doença, o acidente ou a lesão, ou a causa de morte e o acidente. Esse nexo é dado pelo perito do INSS e não pelo perito judicial, na perícia previdenciária. Nós temos também o auxílio acidente, e que ele será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não só acidente de trabalho, resulta em sequelas que impliquem em redução da sua capacidade para o trabalho que habitualmente ele exercia. Ou seja, ele vai ter que executar com maior esforço aquele trabalho que ele executava antes do acidente. Então, quando o nosso periciando estiver nessa condição, ele faz jus ao auxílio acidente. Bom, nós temos o auxílio doença, que está relacionado com a incapacidade temporária em decorrência de qualquer doença. Esse auxílio doença não tem prazo determinado e esse periciando vai ter que ser visto algumas vezes para avaliar a manutenção ou não do benefício, lógico, dependendo da sua capacidade laborativa. O INSS não concede benefício pelo simples fato de existir doença. Faz-se necessária a existência de repercussão da doença sobre a capacidade laborativa do periciando. Isso é extremamente importante nós termos em mente. Um outro benefício é quando se tem invalidez, a aposentadoria por invalidez. Vai ser um benefício devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz
para o trabalho e insusceptível de qualquer melhora, de qualquer reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Poderá ser majorada ainda em 25% se esse periciando precisar de assistência permanente de outra pessoa. O direito à aposentadoria por invalidez, diante da existência de uma incapacidade laborativa permanente e omniprofissional, é fundamental para ser caracterizada. Ou seja, eu preciso ter uma incapacidade permanente e para qualquer atividade laboral, ou seja, omniprofissional. Isso me faz fazer jus à aposentadoria por invalidez. E a reabilitação profissional? Nós falamos que nós vamos estar diante de periciandos que tem uma redução da sua capacidade laborativa, mas ele tem uma capacidade residual. Então, foi criado a reabilitação profissional, que todo segurado incapacitado total ou parcialmente para o trabalho deverá ser submetido a esse programa de reabilitação profissional a cargo do INSS, permanecendo a percepção de prestação pecuniária enquanto perdurar a readaptação profissional. Então ele se mantém em benefício até a conclusão da sua readaptação profissional. Isenção para o imposto de renda. Vamos ter também, diante do SET pericial, muitas vezes periciando, solicitando a isenção do imposto de renda. Então, o artigo 6º do inciso 14 da Lei 7.713/88 lista algumas doenças que são isentas do imposto de renda, como tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estado avançado de doença de Paget, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada e síndrome da imunodeficiência adquirida. Então essas doenças isentam do imposto de renda.